Feche seus olhos. Meu Deus, que esta palavra, ela seja espírito e vida para esta pessoa, meu Senhor, que está hoje aqui. Nós dependemos de Ti, meu Pai. Meu Senhor, às vezes, quando nós deixamos tudo no oba-oba, perde o controle, Senhor. Eu lembro que os filhos de Samuel destruíram o teu reino, meu Pai. Se corromperam, meu Pai, que essa palavra possa abrir os olhos deles. Porque quando um povo não tem direção, esse povo anda conforme as suas paixões, os seus desejos. Isso aí já foi provado, meu Senhor, através da tua palavra. Dê paz para este homem, para este jovem que tem lutado para vencer a sua carne, a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. O tema de hoje é: se o negar diante dos homens, o negarei diante do Pai. Hoje é o último dia deste mês. O que você estava vivendo vai ficar preso no mês de agosto. No mês de agosto que nós estamos. Nunca mais vai existir, pessoal. Nunca mais vai existir na tua vida. Pega o mês de setembro para viver uma vida independente com Deus. Porque a história diz que houve independência. 7 de setembro agora vai ter comemoração, não é? Dos teus filhos. Então nós precisamos ter uma vida independente com Deus. Se você não tiver uma vida independente com Deus, dá ruim. Amém? Você precisa ter uma vida independente com Deus em oração, em jejum. Você quando nega, você será negado. Foi o que aconteceu com aquelas 5 virgens. Ela negou Jesus porque ela não quis buscar o azeite. O azeite que eu entendo é o quê? A presença do Espírito Santo. Não pense você que você vai ser batizado com o Espírito Santo e a vida vai ser um morango, não. Você vai receber poder. E você vai ter um guia. Ele vai falar na tua cabeça. Faz assim, faz isso, não faz isso, é pecado, vai fundo, não vai, fica. Ele vai guiar a sua mente. Como é que quando eu quero controlar algo, eu tenho que guiar o quê? A cabeça. É por isso que muitos são bombardeados na cabeça. A pessoa, quando ela entra num colapso emocional, ela sente desejos doidos. É aonde? É na cabeça.
É por isso que você tem que transformar a sua mente pela fé. Fé é o quê? Certeza, convicção, segurança. Crer no Senhor teu Deus, estará o quê? Seguro. Se eu não estou me sentindo seguro, pastora Rose, é porque eu não estou confiando em Deus. Crer nos seus profetas e prosperareis. Ó, mas não está tendo prosperidade, porque você não está acreditando no que está sendo pregado. Você não está acreditando. Porque dentro daquilo que os profetas pregam tem sacrifício, tem renúncia, tem o dar. Jesus disse, dar. Primeiro eu tenho que dar. Se eu não dou, não recebo, pessoal. Quem dá amor, mas você quer receber amor, atenção, respeito, se você não dá amor, nem atenção e nem respeito? Como é que eu quero receber objetos, mas você dá? Dá não significa que você, por dar, não. É a intenção que você está o quê? É a forma que você está o quê? Dando. Que tem tanta gente que dá aí, mas não é com boa o quê? É intenção. Porque Deus, ele pesa o quê? A intenção. Eu estou aqui fazendo uma reunião contigo. Deus, ele está vendo a minha intenção. Não suporta, pessoal, a palavra. Quem não quer, não aguenta. Faz o quê? Mete o pé. Não suporta. Não suporta. Porque quando a palavra ela está no espírito, ela revela você. Ela revela. Eu falei, meu Deus, como é que ele sabe? Não é ele. É o Espírito que sabe. Então, se eu nego a Deus diante dos homens, o que é negar a Deus diante dos homens? Quando Deus te chama para uma proposta, você o nega. Deus fala, ó, faz um voto assim, diante dos homens. Aí você pensa nisso, pensa naquilo, pensa nisso, coisa que é para se resolver daqui a 3 meses, você já está preocupado para não fazer. Eu lembro, pastora Rose, que eu fiz um voto com Deus no dízimo. Falei, Senhor, se o Senhor me dá esta obra, eu vou dar o dízimo 20%. Não existe dízimo 20%. Existe? Não. Isso aí é uma proposta nossa. É um voto nosso. O dízimo é 10%. Mas se eu queria botar mais 10%, já não é o quê? Dízimo. É o quê? Voto. Oferta. E olha, consegui a obra. Só que o coração falou o quê? Mais alto. O coração falou mais alto. Aí o patrão falou assim, vou te dar metade do dinheiro. Eu falei, não! Não! Me dá só um pouquinho. Porque eu sabia que tinha que fazer o quê? Tirar 2 vezes mais. Olha só, pessoal, que maldade da minha parte. O coração. A mente está firme, mas o coração começa a mentir. Pô, você não tem. Você não tem. Não é ninguém que fala, não, é o próprio coração. Você não pode. Pede muito, né? Aí começa a boca a falar o que está onde? Você só fala o que está no seu?
Se você gosta de mentir, é porque o seu coração está envolvido com o quê? Com mentira. Se você prega a verdade, é porque o seu coração está o quê? Na verdade. Se você prega mentira e engano, é porque o seu coração está assim. Se eu prego alegria, é porque o meu coração está o quê? Alegre. E nós negamos diante dos homens. Sabe quando é negando diante dos homens? É negando diante de um dos outros. Quando você vê que a pessoa precisa de ajuda e de apoio, você não faz nada. Acordou de madrugada, lembrou de fulano, era para orar. Orou nada, fez o que tinha que fazer e voltou o quê? A dormir. Você negou quem? Você negou Jesus. Você negou Jesus. Veio na mente assim, vou levar tal coisa lá na igreja, porque Deus já tinha revelado para você a necessidade. Quantas das vezes essa menina chegou aqui 1h da manhã, meia-noite? Tá acordado? E não morava aqui não, morava lá do outro lado. E vinha. No meio do caminho a gente se encontra. Aí a pastora ia lá, era uma benção. Agora, como é que ela sabia? Como é que ela sabia que estava precisando? Aí chega aquele jovem ali com um saco. Para você. Como é que ele sabia que o pastor queria comer uma fruta? Quem falou para ele? É o coração, pessoal. O coração já não domina mais. O coração já não controla mais. Você quer saber se você está conectado com Deus? Mede a sua generosidade. Mede a sua bondade com as pessoas. Você sabe o que é servir a Deus, pastor Alonso? Quem sabe o que é servir a Deus? Jonathan, não. Já sabe. O que é? Servir ao homem primeiro. Servir as pessoas. Servir as pessoas. Quer ser feliz? Serve as pessoas. Serve as pessoas. Se pede água, está lembrando de Jesus. Serve as pessoas. Ah, mas eu quero servir Jesus. Serve as pessoas. Você nunca sabe o dia ruim, o dia mau. É por isso que você tem que estar bem com todos os homens, a Bíblia diz. Aí arruma uma brigalhada danada na vizinhança. É tiro, porrada e bomba, pancada, facada. E no dia mau não tem o quê? Apoio. No dia mau, se mata. Se mata. Eu lembro da Rose quando ela falou assim, olha, eu saberei quando eu for ganhar o meu filho, Ismael. E não é verdade? Nunca saiu desnecessariamente para ir ao médico. Não sentia as dores, sabia. Quando ela falou, ó, agora vai. Saiu meia-noite, vou lá, pão, o rapaz leva a gente, pum. Que hora? 3 horas? 2? 2 horas da manhã, o moleque não queria sair, ela só falou assim, ó, meu filho, sai. E ele saiu. O médico virou as costas e ele saiu. Tudo isso é certeza. Você tem que aprender a ter confiança em você. Nós emitimos uma energia. Essa energia, nós falamos e pregamos que a Bíblia ensina que ela se chama... Que é o quê? Fala. Fé. Fé. Fé é uma energia, é um poder. É um poder sobre o normal. Sobre o natural. Se você crê que você está doente, você vai ficar o quê? Doente.
Eu lembro uma vez de uma moça, ela achou, não sei, foi um jovem, uma moça, não estou lembrado, que estava com HIV. Quando foi fazer exame, constou o quê? Mas não tinha. Mas ela acreditou que tinha. A pessoa acredita nas coisas ruins, mas não acredita nas coisas boas. Por isso que só sai da boca maldição. Não sai uma bênção. Não sai uma determinação. Vai arrebentar. Vai dar certo. Ó, vamos crescer. Nosso trabalho vai crescer. Vai ganhar milhões de euros. Não tem isso. Não tem isso. E como que Deus ele vai te honrar, te abençoar, se a obra precisa de pessoas que estejam afiados nas palavras? Como assim? Não é para ferir não, para matar ninguém não. Eu estava falando hoje com o meu genro aqui. O que mais mata não é arma, é a língua. É a língua. Porque a arma fere o corpo. A língua mata a alma. A língua destrói o espírito. Pior coisa que tem, pastora Rosa, é você andar com uma pessoa negativa. Eu prefiro comer pão e água do que estar perto de uma criatura dessa. Ela rouba a sua força vital. Ela rouba a sua energia. Não sai nada de bom dessa criatura. Nada. Ela só emite coisa ruim, pensamento ruim, palavra ruim, determinação ruim. Eu lembro do pastor, ele falou que deu uma carona para um rapaz, olha, o rapaz foi numa negatividade do capeta no carro. Ele falou, meu amigo, toma aqui o dinheiro da passagem, vá de ônibus, porque eu não quero morrer. Porque se ele ficasse no carro, o pastor morreria. O carro todo ok, não queria pegar. O carro travava, por quê? Por causa da energia. Depois que ele saiu, o carro funcionou. Você tem que saber com quem você anda. Eu não ando com todo mundo. Eu falei isso para um pastor. Eu não ando com todo mundo. Ou eu ando com a minha esposa, ou eu não ando, ou eu ando sozinho. Se no dia que você descobrir que a tua salvação ela é tão importante, você passa a se preservar mais. Pecar, nós vamos pecar, não tem jeito. Por mais que você ache, se dentro da bolha você peca. Se você estiver dentro de uma caixa de concreto, lá tu peca. Porque para pecar, basta pensar. Basta imaginar. Jesus ele diz o quê? Se tu olha para um homem e deseja ele, já o quê? Já foi, meu amigo. Se eu olho para o Jonathan, eu tenho um desejo ruim contra ele, que ele tem que sair, que ele tem que se destruir, eu já pequei. E volta para você, dobrado. Por um caminho sai a tua intenção, e por 7, entra por um caminho e volta 7. Por isso que você vê muitos crentes doidos, perturbados, sem juízo, e quer fazer a obra. Você não sabe o que é quando um óleo desse cai na tua cabeça. Ou te transforma, ou te destrói. Ou te transforma. Quando caiu na cabeça de Saul, fez o quê? Temporariamente o transformou em um novo e depois? E depois? O inferno. Ele se matou. Não queira uma unção porque você está com inveja do seu irmão. Não queira uma unção para dizer que é. Isso não é brincadeira. Ou ela te transforma, ou ela te destrói. Você precisa entender isto. Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha o que a Bíblia diz aqui. Estou aqui
20 minutos falando. Olha o que a Bíblia diz aqui. Tema: se o negar diante dos homens, ele o negará diante do Pai. Nós estamos falando de Jesus, tá? Mateus 10, 32. Deus me deu isso de madrugada quando eu queria dormir. Deus falou comigo quando eu queria dormir. Deus, ele às vezes, quando ele quer falar, ele não escolhe o momento, né? Porque ele não esperou estar sentado lá na sala, com o computador ligado, com a Bíblia. Não, é quando tu quer o quê? Dormir que ele fala, porque ele tem vontade própria, ele é soberano. Amém? Amém. Chega mais pra cá um pouquinho, minha filha. Mateus Isso aí. 10. É. Já. Você vai sair daqui hoje com um entendimento sobre 10:32? 32. Calma aí. Olha o que a Bíblia diz. Minha Biblinha é guerreirona aí. Já tive Bíblias de estudo e eu prefiro essa daqui. Por que será, Jonathan? Intimidade, né? Olha como é que ela tá toda manchada de... Cada um com a sua espada, né? Tanta espada foi dada aqui, né, Rosi? Não vejo mais ninguém. Misericórdia. Jovens, adolescentes. Temos 2 Bíblias de estudo top. Nem na presença tá. Olha só o que está escrito aqui. Mateus 10, 32. Diz assim, ó. Confessa e nega Cristo. Portanto, todos aqueles que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai. Olha só o que é confessar diante dos homens, ó. A pastora Rose veio, trouxe um problema para mim. Presta atenção em mim. Deus vai curar a senhora. Deus vai lhe dar vitória naquilo que a senhora deseja. Aquela porta que está fechada lá, eu não estou fazendo teatro aqui não, estou falando sério para ela. Aquela porta que está fechada lá, vai se abrir por esses dias. Por esses dias. Porque Deus sabe qual é o desejo do seu coração. Deus sabe o que você queria. Deus sabe o que você queria, obreira Thaís. Por esses dias vai acontecer. Você está vendo o que é confessar a Deus diante dos homens? Elas não esperavam isso. Mas eu estava orando por elas duas nessa madrugada. Eu não dormi, eu não consegui dormir. Eu fiquei triste. Eu estava muito triste por elas duas. Eu não entendi. Eu estava muito triste. Talvez você vê elas duas rindo, brincando, junta para cima e para baixo. Ela recebeu algo muito pesado. Ela é responsável pela pastora Rose, ela e a Aline. Elas têm que cuidar da pastora Rose, elas duas. É fácil isso? É fácil? Por isso que vem a pressão, a dor, a rejeição. Deus vai honrá-las duas. Eu vejo o que elas fazem. Ela tem confessado a Deus diante dos homens. Você também. Você também. Tem bênção que não é colher, tem que ser direcionada. Porque às vezes quando é coletiva, a pessoa pensa assim, Deus está falando com todos. Mas quando Deus aponta, elas precisavam ouvir isso.
esse mês de setembro Deus vai dar a resposta que elas pediram, que elas estão buscando. Sacrifica. Você vê a obreira Thaís, perseguiu tanto o Espírito Santo que ele não resistiu, né? E é a que eu menos imaginava que seria. É a que eu menos imaginava. Deus, Ele te exalta diante dos homens quando você o quê? O exalta. A tua vez está chegando. Você só precisa crer e ser verdadeiro. Falar verdade. Foi o que eu falei para vocês dois. Fala a verdade um pro outro. Nada de esconder verdade. Ah, eu vou poupá-lo. Se você vê que não tem estrutura, amém. Mas se tem estrutura, larga o aço. Porque casamento é parceria. Você não sabe o quanto essa mulher me apoia. Eu não faço nada, pessoal. Eu sou o que menos faz nessa igreja. Eu sou o que menos faz. Vocês fazem mais do que eu. Eu não faço nada. Mas eu tenho autoridade para interceder por você. Quando Deus me traz aqui, naquele tempo frio, é para orar por você. E Ele diz aí, ó. Portanto, todo aquele que me confessar diante de outros, também eu confessarei diante do Pai que está no céu. 33. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. Como é que eu nego Jesus? Eu posso ajudar as pessoas, mas eu não quero. Eu posso dar uma palavra de vida, mas eu não quero. Você, quando está lá no grupo de oração, orando pela igreja, por nós, você está cuidando de você. Você está cuidando. Você vê a oração da Bia, né? Caramba! E ela não está aqui hoje. Tu viu? Que sinceridade. Uma linha de palavra, mas que tocou o céu. Não é o muito falar. Elias orou 30 segundos, Inácio 52. Quem vai orar menos? Aí diz assim, ó. Jesus está ensinando sobre fidelidade, coragem, em confessar publicamente a fé, negá-lo, seja por vergonha, medo ou conveniência. Demonstra falta de compromisso verdadeiro. Da mesma forma, ele deixará de reconhecer essa pessoa diante de Deus. Confesse, Jesus não é só palavras, mas com atitude, testemunho e firmeza, mesmo em situações difíceis. A fé deve ser visível, não se esconde ou se cala por medo de julgamento humano. Você não vai ficar preocupado quando você querer abençoar a obra de Deus. Você não fica preocupado. O que o meu marido vai pensar? O que vão pensar? Não tem que pensar. É atitude, né? Atitude. A atitude. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está pensando que Deus quer abençoar as pessoas lá fora somente? Ele quer muito mais que você seja abençoado. Você está
Você está vivendo um privilégio que você muitas das vezes não entende. Não entende. Às vezes nós rejeitamos os nossos direitos por migalha. Aí Deus tem que trazer pessoas lá de fora para abençoar a obra dele. Porque muitas das vezes a gente não quer o quê? Abençoar. Não é porque não tem não, pessoal. É porque não quer. É porque não quer. É porque não quer. Você vê. Eu vi a atitude de uma pessoa um dia desse daí. Ela tomou uma atitude ousada. Ela falou, eu não vou fazer isso daqui até chegar esse dia aqui. Dureza que ela tomou a decisão. Foi uma loucura, porque a pessoa em sã consciência não faria. Uma coisa que parecia que ia durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, durou 2 semanas. 21 dias, né? 2 semanas? É 3. 3, né? Durou 2 semanas. E já resolveu o problema. Uma coisa que parecia tão difícil, foi tão fácil devido a uma renúncia. Então, quando você renuncia, a este mundo, Deus ele favorece você. Deus ele exalta você. Esse mês que está entrando será um mês abençoado. A festa das crianças vai ser melhor do que as outras, Thaís. Vai ser a festa. A festa. E Deus vai exaltar todos aqueles que tiverem envolvido de todo o coração. Deus vai o exaltar. Deus vai prosperar aquele que se dedicar. Você vai ver. Você vai ver. Pode agradecer a Deus você que está se dedicando de coração, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Aí diz assim, ó. O que significa confessar Jesus? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, não só com palavras, mas com a vida e atitudes. Romanos 10, 9, 10. Lê para mim, por favor. Romanos 10, Romanos 10, 9 e 10. Olha o que a Bíblia Amém. diz. Você vê, a coisa é tão espiritual que esse telefone da pastora Rose estava uma guerra, né? Não estava carregando, estava reclamando. No dia seguinte o telefone passou o quê? Não funcionou. Você vê que a coisa é espiritual. A coisa é espiritual, pessoal. Romanos 10, 9 e 10. Lê para mim, por favor. Se com a boca você confessa Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Viu? Você tem que o quê? Confessar. Quando você vai lá no grupo privado de oração e faz uma oração, você está o quê? Está confessando o que você quer que aconteça. Não é? Você está confessando. Abençoa. Abençoa. Você quer ser abençoado? Passa a abençoar as pessoas.
Eu te abençoo, meu marido. Te fez raiva? Eu te abençoo em nome de Jesus. Vai dar tudo certo no seu trabalho. Você vai trabalhar em paz hoje. Aquele problema que estava acontecendo lá não vai ter. Aquela pessoa que estava te perseguindo lá, Deus vai calar ela. Você tem que abençoar, passar a delegar bênção. Se eu não delego bênção, como é que eu vou colher bênção, pessoal? Se eu não delego coisas boas, como é que eu vou querer coisas boas? Você não vai ter. Você não vai ter. Você tem que saber o que você está plantando, meu amigo e minha amiga. Se você planta paz, você vai ter o quê? Paz. Se você planta destruição, você vai ter o quê? Destruição. Se você planta ódio, você vai ter o quê? Ódio. Ódio. Você vê aí, ó. A guerra que está no planeta. Estados Unidos com Ucrânia, com o Brasil agora também, né? Agora o Brasil também é alvo. Eu tô falando para você já, ó. Ó, se prepara. Se prepara. Você vai ver o que é dor e gemido. E só vai vencer quem estiver o selo. Se você não tiver o selo, é onde que o selo, a Bíblia diz que tem que estar? Na cabeça. O selo é uma mente transformada, é uma mente abençoada. Quando a fome dominar o planeta, você acha que Deus vai deixar os fiéis isento? Hã? E quem foi infiel, quando for procurar a fidelidade de Deus, vai achar? Não vai achar, pessoal. O que você planta é para você, não é para mim, é para você. O que você faz é para você. Pensamento é plantar. Palavras é o quê? Plantar. Se eu não planto, eu não colho. Amém? Amém. Se eu não planto, eu não colho. Você tem que aprender a plantar coisas boas. Nós precisamos plantar coisas boas. A nossa vida é resultado do que nós plantamos. Está perturbado? Está endemoniado? Está encapetado? É porque você plantou tudo isto. A Bíblia diz que o mal ele entra por um caminho, mas por 7 ele faz o quê? E se ele entrou e mais 7 entrou também? Você fica como? Perturbado. Se um demônio só já é uma guerra, imagine 7. Então você precisa entender isto. É o que Paulo diz aí em Romanos. Repete, por favor, meu filho. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Amém. Então é necessário eu falar. Você tem pregado o evangelho para alguém? Você tem falado de Jesus para alguém? Você tem falado que você congrega em uma igreja que está começando o trabalho? Você tem indicado o canal no YouTube, as redes sociais da igreja, para as pessoas se alimentarem? Se você não faz, tem quem faça. Você vê no... Pode falar nome, não pode? Acho que pode, né? O nome da rede? A rede K. Está lá, 13 mil pessoas. 13 mil. A rede Y. Está quase chegando a 400, 1.400. Devagarzinho a gente está avançando. Esses dias, a rede F falou que eu estava banido. Me bloqueou.
Olha só como é que a coisa é espiritual. Me bloqueou. Falou, você está banido. Você não vai ter direito mais. Falei, Rose, eles falaram que a gente não vai poder acessar. Vamos orar. Orei, continuei fazendo o trabalho, 1 hora depois aconteceu o quê? Abriu. Olha o perigo se bloqueasse. Eu ia perder tudo que nós fizemos em 4 anos. Tudo. Porque o único caminho era a rede F para entrar nas outras páginas. O único caminho é quem para você ser salvo? Jesus. Jesus. Se você o negar, será que as pessoas têm visto em Jesus em nós, pessoal? Será que a minha esposa, pastora Rose, tem visto Jesus em mim? O que o seu marido, o seu namorado, o seu noivo, o seu irmão, o seu pai, seu cunhado pensa de você? Você sabia que você tem que se importar com isso? Às vezes a gente fala, não me importa com o que as pessoas pensam de mim. Mas Jesus, ele perguntou para os seus discípulos, o que eles falam de mim? Thaís, o que eles estão falando de mim lá? O que eles estão falando? Jesus, ele perguntou aos discípulos, o que eles falam de mim? É meio doido, mas é de fé. É doido, o cara é louco. Tem caráter. O cara é malucão. O cara, quando chega no altar, dá a mão, soa. Até a minha soa, né? Soa. Mas a verdade nós fala. Se não nascer de Deus aqui, meu amigo, só no paraíso você nasce. E para chegar no paraíso tem que nascer aqui. Não se engane. De Deus não se zomba. Não pense que você vai fazer tudo errado e vai viver uma vida feliz. Toda a maldade que nós faz aqui, nós vamos colher aqui. Quantas pessoas a gente já destruiu, hein? Com a nossa ganância. Com os maus tratos. Tem que ter cuidado com o que se fala, com o que você pensa. Thaís é esperta, sempre em silêncio, né? Fala. Porque quem muito fala, muito dói. Dói, sofre, peca. Aí, ele diz aí, ó, segundo Timóteo 1,18. Pode ler, por favor. Segunda Timóteo. Só o Jonathan que está com Bíblia? Segunda Timóteo, quer, pastor? 1,18. Deixa eles ler, Jonathan. Só foi só uma repreensão para eles. Vai, lê. Se eles não querem ler, lê, meu filho. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Nós vamos ter naquele dia misericórdia de quem? De Deus. Por quê? Porque nós tivemos misericórdia uns dos outros. Você sabe qual é o problema? A gente gosta de julgar, condenar. Thaís tem condição nenhuma de estar onde está. O Jonathan não tem condição de ser um tio. O Inácio tampouco. A gente gosta de o quê? Julgar. A pastora Rose não era nem para ser pastora. Então nós
temos essa mania de o quê? De julgar uns aos outros. E é natural que, se eu julgo, eu vou ser julgado. Você tem que ter cuidado. Eu preciso ter cuidado para não julgar. A Bíblia diz que você não pode julgar segundo a vista dos olhos, porque às vezes você tem uma teoria, um pensamento de que aquela pessoa é incapaz, mas na verdade incapaz é você. Porque você não foi humilde o suficiente para entender que as Escrituras não escolhem quem é capaz. Deus não escolhe quem é capaz. Deus escolhe aquele que ninguém dá nada. Quem era o Ivanildo? Um doido por aí, um doido. Me chamavam de fariseu. Esse cara é fariseu, esse cara é maluco. Ele fica gritando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Gente! E Deus, ele transformou um doido em um servo. Quem era a pastora Rose? Outra doida, porque casou com ele. Como é que tu aguenta esse cara? Amor é o que muitas das vezes as pessoas não têm. Amor. Eu dei uma palavra aqui. Numa quinta-feira que eu dei uma palavra aqui. O amor, ele cura qualquer mágoa. O amor, ele cura qualquer mágoa, qualquer ressentimento. Quando eu tenho a capacidade de não negar Jesus perdoando. Eu pergunto para você, o que você quer fazer na obra de Deus se você não perdoa? Qual é o teu propósito? Eu conheço um homem que ele arrumou um problemão só em pedir perdão. Foi ameaçado de morte e tudo. Só porque ele pediu perdão. Hoje ele é caçado. Porque pediu o quê? Perdão. Hoje ele é caçado. Hoje ele não pode andar de bobeira. Ele anda pela fé. Só porque pediu perdão. Uma vez, uma das minhas filhas, ela pediu perdão a uma moça. A moça arrumou um problemão com a Rose. Só porque a Rose orientou a menina de pedir perdão. Nada, ela não tem que pedir perdão, não. Porque o perdão, ele quebra qualquer ação maligna. Você sabe o que significa o perdão? Hã? O perdão é isso aqui, ó. A cruz. A cruz é o perdão. Hoje você tem direito de salvação por causa da cruz. Lá na cruz ele perdoou a mim e perdoou você. Aleluia. Você tem que perdoar, pessoal. De coração. Aí tem que ser de coração, não é de cabeça, não. Não, mas o senhor falou que é na cabeça. Não, aí é no coração. Porque é o coração que está com o quê? O sentimento. E também para buscar a Deus você precisa do sentimento também. Você não sabia disso, não? Você tem que ter o sentimento de o quê? De renunciar, de se dedicar, de servir, de ofertar, de ser fiel. Não é, isso não é sentimento, não? Prestar lealdade? Prestar fidelidade? É um sentimento, poxa. Então, o perdão, ele liberta, pessoal. Você sabe quando você vai ser batizado com o Espírito Santo? Perdoa. Quando eu perdoo, eu estou confessando Jesus aos homens. Publicamente. E isso não ficou
isento essa atitude. Perdoar de verdade. Não adianta que você nunca vai desenvolver na obra de Deus se você não perdoa a pessoa. Você não é obrigado a andar com a pessoa, mas perdoar você tem que o quê? Perdoar, não tem jeito. Não tem jeito. Aí ele diz mais assim, ó. Foi aonde que a gente leu? 2 Timóteo 1:18. 2 Timóteo. Aí o segundo diz assim, o perigo de negar Jesus. Negar Jesus pode ser com palavras, atitude ou omissão. Mentir. Pode ajudar, pode se dedicar, mas eu não posso. Cuidado, você. Eu estava resolvendo os meus compromissos. Não, teu compromisso é com Deus. Você tem que se compromissar, porque vai começar a vir aquele discurso que a gente fez um dia desse daí. A desculpa. Não dá. Tô ocupado. Tô em missão, em outras missões. Amém? Servir a Deus não tem tempo. É constantemente. Mas dentro do espaço físico, você tem um horário para se dedicar. Não é? Não é só se dedicar ao 3 em 1. Você sofre muito porque você vem ao 3 em 1, muitas das vezes não vem na quarta, muitas vezes não vem no domingo, muitas vezes não vem na quinta, que tá bom pra caramba, né? Não tá bom? Tá muito bom, né? Caramba. A sexta eu estou segurando um pouquinho, porque ninguém está preocupado com amor, só eu mesmo. Então eu estou cuidando do meu, né? E a segunda-feira, né? Tá benção. Tá benção. Então, não adianta. Aí vem na terça-feira, na reunião, aonde nós estamos tirando as almas dos crianças, dos jovens, dos conselhos do mal, o bicho vai pegar. Eu vou pedir para você botar toda terça-feira a mão na cabeça das crianças. É bom, né? Não é? O que vem depois? A guerra. Mas não vou botar não. Então sai fora. Então sai fora. Porque você foi chamado para servir, não ser servido. Agora, ficar botando a mão desnecessária na cabeça das pessoas, você tem que ter cuidado. Agora, quando é uma reunião específica, amém. Você recebeu uma direção. Você tem que abençoar. É para abençoar, pessoal. Para abençoar. Liberta ela. Aquilo que você está vivendo, você vai lutar ajudando. Teu problema é pecado? Meu Deus, repreende esse pecado que está destruindo a vida dessa criança, desse jovem. É o que você está vivendo. É medo? Meu Deus, tira esse medo, tira esse desejo de morte. Às vezes é você que está passando por isso. Então você, quando dá, é natural também que você recebe. Amém? Então, esse é o segredo. Temos que ter cuidado para não negar Jesus. Amém? Omitindo. Negamos Jesus quando escolhemos o mundo, ou pecado, ou medo. Exemplo, Pedro negou Mateus 26, 69, 75. Para finalizar, que já está aqui já costurando 54. Mateus 26, 69. Quem está fazendo 21 dias de jejum? Amém. Amém. Eu estou. 69? Pode ler. Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio
E aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Continua, pastor. Pode. 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse: Os que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno? 72. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. 73. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Viu? O que denunciou que Pedro era um deles? Mas quem negou Jesus? Mas lá na frente, quem foi o responsável? Pedro. Amém? Aline, termina a reunião, por favor. Tá gravando os dois vídeos ainda. Dá um parecer e finaliza. Ajuda ela. Que palavra abençoada, né? E hoje, como o pastor estava falando aqui de Pedro 26, para finalizar a pregação, a gente vai fazer a última oração. Amém? Amém. No 26, senta aí. 26. Aqui, ó. Aqui. 69. Aí leu até o 74. Aqui. Você lê aqui do 70 ao 74 e dá uma explicação. 70. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo, quando se dirigia para a porta. Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. 72. Ele negou outra vez, com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza, você também é um deles? E por que o seu modo de falar o denuncia? O procedimento do com quem é? Então, o que eu entendo aqui? O nosso modo de falar, ele nos revela quem somos nós em Cristo. Quem somos nós? Quando eu digo que, quem sou eu? Eu estou fazendo a vontade do Senhor? Será que eu estou agradando a Deus com as minhas atitudes? Porque se eu nego a Cristo, como é que o Senhor está me observando, está me avaliando nessa noite? Será que eu tenho agradado ao meu Pai? Será que nós estamos agradando Deus verdadeiramente, assim como Pedro negou? Será que nós também estamos o negando? Porque se eu digo que eu não posso, eu não quero, eu não tenho condições de fazer. Se Deus me deu uma missão, uma responsabilidade, é porque Ele vai me dar condições de cumprir o que Ele me deu. É a palavra do Senhor. Se Ele disse: Aline, faça algo, não é porque eu tenho condições ou sou melhor do que ninguém para fazer, é porque o Senhor Jesus, Ele vai me honrar. Então, o que acontece quando a gente rejeita a ordenância do Senhor, assim como Pedro negou Jesus? Quem tem a perder sou eu. Estou desobedecendo, estou negando,
estou eu não confiando no Senhor, então o que eu faço na presença dele se eu não confio no Deus que eu decidi servir? E assim eu termino. Vamos refletir, vamos pensar. O que é a minha fé para com Cristo? Aleluia, Deus. Eu decidi entregar minha vida para Jesus e Ele pede e eu não vou fazer? Que Deus é esse que eu estou servindo, o qual eu não confio e não tenho minha fé em dia nele? Pedro renegou. Se eu renego a vontade de Deus, como é que eu vou dizer depois, eu confio no Senhor? O Senhor me honra, o Senhor é o meu Deus, e depois com essa mesma boca, como é que eu vou louvar o Senhor depois, se eu não quero obedecer e muito menos sacrificar em obedecer, porque obedecer é sacrifício. E até aqui o Espírito Santo me usou. Amém? Amém. Palma para Jesus.